sabe como é difícil a nossa relação, mas irei vê-lo. Naquela noite, Eurico foi à cabana e percebeu que o pai estava muito doente. Albert estava magro, pálido e tossindo muito. Parecia estar com alguma doença pulmonar. Eurico já havia visto pessoas que sofriam desse mal, antes, e a aparência era como a do pai. Ele se aproximou, e Albert falou: "Estimo vê-lo, filho. Gostaria de me desculpar por aquele incidente entre nós. Não foi proposital, como sempre, a bebida me atrapalhou. Esqueçamos o passado e tentemos viver o presente." Albert estava melancólico e confessou a falta que sentia dele. Acreditava em sua melhora e, assim que se curasse, tentaria ser um pai melhor. Disse que perdoaria Miriam, se assim Eurico quisesse. O filho lhe contou sobre seu trabalho na fazenda Bolchier, exprimindo sua realização com os afazeres. Depois de longa conversa, desculpou-se por precisar ir embora. Teria de levantar cedo no dia seguinte. Assim, despediram-se e, em Albert, ficou a esperança. Ele sentiu que reatara a amizade com o filho. O inverno chegou. O frio era intenso e Albert piorou muito. O doutor não lhe dava a esperança de cura. Eurico foi visitá-lo algumas vezes, e sabia que o seu estado era irreversível. Num dia frio, em que a neve castigava os campos, a família de Albert procurou Eurico para contar-lhe sobre seu falecimento. Filho e mãe foram ao funeral e oraram por sua alma. Passados alguns dias, todos voltaram às suas rotinas. Eurico trabalhava com afinco. Mesmo no inverno era um empregado incansável e disciplinado. Num dia, após voltar para casa, encontrou com as pessoas da família Vollenhoven. Haviam ido lhe entregar a chave da cabana. Afirmavam ser um desejo do pai que ele ficasse com a casa. Eurico aceitou e a família se retirou, certa de ter cumprido a vontade de Albert. O contato com os colonos fez Eurico conhecer Raquel, uma jovem encantadora. Ela alfabetizava os filhos dos colonos. Era uma senhorita com muitos predicados, e isso o fez se apaixonar por ela. Eurico frequentava a igreja e todos os domingos a encontrava. Nesse convívio, ela aceitou sua corte. Eles combinaram que Eurico pediria ao pai dela permissão para o compromisso. Ele ensaiou as palavras algumas vezes, mas era difícil imaginar as respostas de Antoine. Assim, ele encheu-se de coragem e marcou o dia da visita à família de Raquel. Chegando à sala da casa, Eurico cumprimentou Valérie. Com ar severo, Antoine impôs respeito, cumprimentando e convidando-o a sentar-se. No decorrer da conversa, ele colocou suas imposições quanto à regra da casa e aos bons costumes. Eurico esclareceu suas intenções, afirmando querer firmar um compromisso para o casamento. Antoine comentou a recomendação de Mirka sobre as suas qualidades e disse que as referências o ajudaram a aceitar o futuro casamento. Voltando para casa, Eurico logo contou à mãe sobre a visita à família de Raquel e a aceitação do pai dela para o compromisso de casamento. Miriam abriu um sorriso, ficando satisfeita pelo filho. Capítulo 16. A visita de Dirk. Tudo estava tranquilo na fazenda Bolchier quando uma carta de Dirk chegou às mãos de Mirka. Gerard estava sentado a seu lado. Curiosa pelas notícias, ao abrir a carta, leu e disse para o marido: "Dirk virá na primavera. Não vejo a hora de abraçá-lo." O tempo passou rápido e o inverno se despediu. As flores despontaram nas frondosas árvores. A primavera chegou exuberante e fez crescer a ansiedade de Mirka para rever Dirk. Chegou o dia e todos foram ao porto para receber Dirk. Estavam presentes os Wilkins, os Dort e os Bolchier. Assim que Dirk desceu do navio, mãe e filho se abraçaram afetuosamente. Os Wilkins fizeram o mesmo.
Dominique debruçou-se em seus braços e Gerard o recepcionou com muita cortesia. Os Dortes se emocionaram. A princípio, Dirk foi para a fazenda Bolchier, prometendo visitar os avós. Seu quarto aguardava, tudo redecorado para sua chegada. Após descansar da longa viagem, ele se reuniu com a família para a ceia. Enquanto ceavam, ele contou aos familiares as novidades, falou sobre os amigos e o romance com Stephanie. Pelo entusiasmo, podia-se perceber que o assunto era muito sério. A noite caiu e nasceu mais uma manhã, banhada pela luz do sol. Enquanto isso, Eurico chegou à cabana e resolveu contratar um trabalhador para ampliá-la e melhorar o seu aspecto visual. Pensava que, se sua mãe quisesse, poderia morar com ele lá, embora ela se negasse a deixar a moradia da fazenda. Naquela manhã, Mirka, acompanhada de Dirk, foi à casa dos Wilkins. Os avós queriam saber todas as novidades. Dirk, muito atencioso, relatou o cotidiano em Londres, principalmente da universidade, e falou dos amigos e de Stephanie, com quem tinha um compromisso. Ambos queriam terminar a universidade. Stephanie já o havia apresentado aos pais, que concordaram plenamente com o romance e também com o projeto de terminarem os estudos antes de contraírem matrimônio. Após a longa conversa, Mirka o convidou para andar pela plantação de tulipas. Enquanto caminhavam entre elas, a memória de Dirk se reavivou, e ele se recordou da presença do pai quando ainda era muito pequeno. Assim, perguntou a mãe. Tenho lembranças do meu pai andando comigo pela plantação. Isso foi real, mamãe? Sim, meu filho. Foi o que aconteceu. Devo acreditar nos espíritos. Seu pai é a prova disso. Você tem o mesmo dom que eu, pode ver os espíritos, embora ainda suas visões estejam adormecidas. Após isso, conversaram sobre Hendrik, e ele manifestou a vontade de revê-lo, embora Mirka o avisou que a materialização dela estava cada vez mais rara. Relembraram o passado. A sensação de andar entre as tulipas lhes transmitia paz e os levou a sentir saudade. Assim, as recordações afloraram. Depois disso, voltaram à presença dos Wilkins. Todos queriam saborear cada palavra de Dirk, sem perder o foco da conversa. Ele contava alguns momentos engraçados e de lazer nas folgas da universidade. Havia amadurecido, era um homem responsável e divertido. Beatriz observava a transformação do neto e ficava feliz por saber que logo ele iria se casar, afinal, era esse o destino de homens e mulheres. Casarem, construir um lar e ter filhos. Era a evolução do ser e, para isso, ela deveria estar preparada para não cometer outro erro, como acontecera com Hendrik. A escolha da esposa de Dirk deveria ser uma decisão dele. Ela jamais colocaria empecilho na vida do neto. A família iria aumentar, e isso, sem dúvida, era um fato a ser logo consumado. Seu coração teria de estar aberto a novos fatos e ideias. Dirk observava o olhar pensativo de Ludwig. Devia estar entregue a recordações do passado, lembrando-se de quando Hendrik cavalgava pela fazenda, com sua expressiva vitalidade. Dirk era muito parecido com o pai, e isso fazia Ludwig sentir ainda mais saudade e lamentar o futuro inexistente, que fora cortado pela fatalidade. Dirk o despertou. Em que pensa, vovô? Recordo-me de Hendrik, vocês são muito parecidos. Dirk esboçou um sorriso e contou passagens engraçadas das peças que os amigos pregavam entre si. Seu avô sorriu novamente. Aqueles momentos alegres tiravam-no das lembranças tristes. Mirka se entregou a ouvir os gracejos do filho. Sentia-se orgulhosa por ele ser um jovem inteligente e alegre. As horas passaram depressa, e Mirka apressou o filho. Tinham de voltar à fazenda. E, assim, ambos se despediram. Ao chegarem,
Dominique correu ao encontro do irmão, e disse, eufórica: "Você vai ficar aqui para sempre, Dirk?" "Ainda não, estou terminando os estudos, mas o tempo passa depressa. Logo estarei de volta." Dominique pediu ao irmão para ir com ela até onde estavam os cavalos. Ela cavalgava muito bem e queria mostrar suas habilidades. Eurico estava na cabana e a reforma estava pronta. Ele iria aproveitar bem o terreno para plantar e fazer um curral para alguns animais. Ele deitou-se em uma poltrona e, cansado, adormeceu. Os pesadelos assaltaram sua mente, e ele sonhou com Albert enterrando um feto. Acordou rapidamente. A cabana lhe trazia más recordações. Ele não conseguia distinguir aquela sensação, não estava amadurecido para entender a ligação do feto com a sua existência, porque acreditar em espíritos e reencarnação era algo inaceitável. Ele não associava os distúrbios de criança aos pesadelos, comprometendo sua saúde. Resolveu esquecer tudo aquilo, afinal, tinha compromissos na fazenda. Eurico era um trabalhador esforçado, e mais ainda por causa dos compromissos do casamento, queria se destacar e alcançar um cargo melhor. Por essa razão, trabalhava duro. Miriam sentia-se satisfeita, seu filho era um homem trabalhador e honrado, apesar do que havia passado, ela se tornara uma excelente dona de casa e vivia só para o filho. Ainda pensava em Rodolfo e na vida de mordomia em Paris. Mas não pensava em voltar ao bordel para obter lucro fácil, apenas desejava arrumar um bom pretendente e ter uma vida a dois, sendo amparada por um companheiro. Não queria dar trabalho ao filho. Achava que ele deveria ter uma vida de casado, pois um casal precisa de privacidade. Era uma jovem senhora, porém nem o desgosto causado por Albert e sua vida conturbada haviam destruído sua beleza. Ainda se mantinha esbelta, com pele macia e olhar cativante. Esses eram atributos para conquistar qualquer coração. Estava frequentando o sermão de Cal e tinha sido aceita pelos fiéis, por estar recuperada das orgias do bordel e ter se tornado uma respeitada senhora, cumpridora dos seus deveres, principalmente com a igreja. Estava sempre empenhada em ajudar nas obrigações dos eventos para angariar fundos, tanto para as reformas como para obras de fundo social. Ela notou olhares de um rico fazendeiro, René Joling. Ele estava viúvo havia 5 anos. Era um bom partido. Ela trocava olhares e esperava uma investida do pretendente, e não faltavam encantos para enredá-lo. Ela sabia esperar, inteligente e sedutora, tinha o dom da conquista como ninguém, reflexos de sua vida passada. Eurico já havia notado o interesse do fazendeiro. Cauteloso e ciumento, pedia a ela para tomar cuidado, pois não queria vê-la sofrer novamente. Estava chegando o dia da partida de Dirk e Mirka o cobria de carinhos. Teriam de se afastar, mas ela não podia ser egoísta, pois os estudos eram essenciais. Dirk visitou os Dort, cavalgou com Hugo e alcançou as colinas. Ele conheceu o lugar onde Hendrik se acidentara. Hugo contou ao neto todo o episódio da triste morte de seu pai e o quanto ele era benquisto pelos colonos. Comentou que, se ainda estivesse vivo, Mirka não teria sofrido tanto, nem teria desposado Albert. Mas lembrou o neto que isso era passado e que sua mãe desfrutava, no momento, o doce dos frutos colhidos. Ouvindo o avô, Dirk sentiu ainda mais vontade de rever o pai. Gostaria que seu espírito aparecesse para ele. Guardou esse sentimento em seu coração, pois Hugo não acreditava em espíritos. Após isso, Dirk disse à mãe que desejava ir às tulipas para tentar ver o pai. Mirka o avisou que sua aparição era rara e que ele teria de esperar ordens dos superiores. Mesmo assim, Dirk insistiu, e a mãe o acompanhou até as tulipas. Chegaram cedo ao casarão, e após dialogarem com os Wilkins, mãe e filho foram para a plantação em busca da aparição de Hendrik.
Enquanto caminhavam entre as flores, a sensação do passado emocionava Mirka. Ela se lembrou do primeiro dia em que Hendrik aparecera em espírito e de suas palavras de carinho e incentivo diante de tudo o que passava. Quanto a Dirk, seu coração acelerava, tinha uma vontade imensa de vê-lo, gostaria de tocá-lo, como aconteceu quando era criança. Veio à sua mente a recordação do momento em que andava pelas tulipas de mãos dadas com o pai, e isso o deixou comovido. Ambos estavam apreensivos quando um clarão se colocou na frente de Dirk. Hendrik apareceu tangível aos olhos dos dois. — Como está, Dirk? — perguntou o pai. — Bem. — Posso abraçá-lo? Assim, abraçaram-se num carinhoso gesto de amor fraternal. Hendrik elogiou o filho pelos estudos e disse estar feliz com o encontro. Lágrimas rolaram dos olhos de ambos. Hendrik agradeceu a Mirka a educação que dera ao filho. E a luz se desfez vagarosamente. Dirk ainda estava atônito, não conseguia se expressar com palavras, e sua mãe completou, afirmando ser Deus muito piedoso por permitir aquela manifestação. Dirk saiu da plantação, acompanhado por sua mãe, levando consigo aquela experiência. Eles relataram aos Wilkins, que lamentaram por não estarem presentes. No dia seguinte, Dirk preparou as malas. Sua mãe o ajudou a organizar as roupas. Havia um brilho no olhar dele, e Mirka percebeu quanto o encontro havia sido importante. A família se reuniu e o levou ao porto. Foi uma despedida dolorosa para ela, mas esperaria por sua volta com paciência. Capítulo 17. Lembranças do passado. Eurico estava firme na decisão sobre seu casamento. Ele foi cauteloso ao seguir o desejo dos pais da noiva. Marcou a cerimônia com cal, preparou a cabana, deixando-a com novos ares, e a mobiliou com conforto, para que pudessem desfrutar a vida de casados. A cerimônia foi realizada. Miriam, os Vollenhoven, e a família de Raquel estavam presentes. Alguns convidados testemunharam o casamento. Os noivos foram para a cabana. Era o início de uma nova vida. Eles estavam radiantes de felicidade. Eurico teve 2 dias de folga no trabalho, e o casal pôde saborear a vida íntima. Após uma semana, Eurico continuava na rotina de trabalho e voltava para casa à noite. Raquel era muito amorosa e excelente cozinheira. Quando ele chegava, a mesa estava posta. Os assados e os doces acomodavam-se em tolha bordada à mão, feita por ela mesma. Parecia ser uma noite agradável, mas, ao dormir, voltaram-lhe os pesadelos. Dessa vez, ele sonhou com um passado distante de outra vida. Albert era seu amo, no tempo da escravidão. Ouviu chamá-la de Rainer. A voz dele não era agradável. Era imponente e tinha traços de arrogância. Eram tempos difíceis, e Rainer lutava por sua liberdade. Astuto e inteligente, formou um grupo de rebeldes que o chamavam de líder. Planejaram estratégias para a fuga. Estavam cansados daquela tirania. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Contudo, Gustavo, Albert, desconfiou de sua estratégia e esfolou um negro até que lhe contasse a trama. Irado e descontrolado, mandou que amarrassem Rainer e o castigou com muitas chibatadas, levando-o à morte. Diante da cena, Eurico despertou. Sentia calafrios e passava mal. A esposa o acalmou e tentou ajudá-lo. O que houve, querido? Os maus sonhos novamente. Sim, porém, desta vez, eu me vi em outro tempo, sendo morto pelo meu pai. Esses fatos me são inexplicáveis. Esqueça, querido, isso logo passa. Vamos procurar Cal e orar para que os pesadelos não voltem. O espírito de Albert não estava em paz. Após a morte,
havia se recordado das lembranças do passado e descobrir o quanto tinha prejudicado Eurico. Pôde entender que a repulsão do filho não era por acaso, e, sim, expressão de mágoas de outra vida. Albert estava no umbral e queria o perdão do filho, mas os espíritos escravos o estavam atormentando. Tinham sede de vingança. Por esse motivo, Albert voltou à cabana. Não queria assustar o filho e a nora, apenas esconder-se dos obsessores, que o perseguiam. Supôs estar bem escondido na cabana para se livrar dos perseguidores e tentar se materializar para se desculpar com Eurico. Albert não tinha consciência do seu estado, estava confuso na lembrança do passado e, vendo o filho, tentava falar sobre o mal que lhe havia causado. Eurico não o ouvia, sentia apenas uma sensação de desconforto. A inquietude dele preocupava Raquel, que tentava alegrá-lo, mas ele afirmava estar indisposto. Raquel achava que o cansaço do trabalho e as preocupações deixavam-no naquele estado. Aparentemente não seria nada grave. Os dias se passaram, mas algo estava errado. Ruídos estranhos estalavam na cabana e objetos eram arremessados ao chão. Raquel e Eurico não encontravam explicação para os fenômenos. Talvez a solução fosse orar. E assim fizeram, até que os ruídos desapareceram. Os inimigos de Albert, de outra vida, já o haviam descoberto, e as manifestações vinham deles, que tentavam molestá-lo. Tudo isso afetava o casal. Os jovens sequer imaginavam aquela realidade sombria. Passaram-se alguns dias e, na cabana, onde antes havia paz e silêncio, os ruídos haviam voltado, e sempre pioravam à noite. O casal passou a ter medo daquele fenômeno sobrenatural e resolveu procurar Cal no dia seguinte. Ao chegarem à igreja, o pastor se surpreendeu com as reclamações de Eurico. Ele contou que, além dos ruídos, objetos eram atirados ao chão, e que esse fato era novo e assustador. Cal se propôs a ir à cabana exorcizar o mal. Assim que chegaram ao local, Raquel o acomodou e lhe serviu um chá. Então, aguardaram que o fenômeno ocorresse. Naquela época, os representantes da igreja e o povo acreditavam que fosse um maligno que causasse esse tipo de mal e não espíritos. Não conseguiam compreender que existia vida após a morte, que eram os maus espíritos que causavam o fenômeno, porque todo espírito devia buscar a Deus a fim de não perecer nas trevas. Com muitas orações, e achando que havia expulsado o maligno, Cal conseguiu aliviar, pelo menos naquele momento, a presença dos intrusos baderneiros, e orientou o casal a orar todos os dias para que a luz espantasse as trevas. Eles agradeceram a Cal, que se despediu, voltando para a igreja para cuidar de suas obrigações. Eurico ficou aliviado da tensão e confortou a esposa. Não devemos temer, Deus nos ouviu. Eurico continuou indo para a fazenda, pois tinha muito trabalho a fazer. Raquel estava despreocupada, já que o mal se afastara de sua casa, sentia-se tranquila ao ficar sozinha na cabana. As horas se passavam e ela cuidava dos afazeres. De repente, algo aconteceu. Um objeto passou flutuando no ar, enquanto ela ouviu risadas maldosas. Isso a deixou desnorteada e, então, resolveu procurar o marido na fazenda. Quando lá chegou, deparou com Mirka. Raquel estava pálida e mal conseguia falar. A senhora convidou para entrar e pediu que se acalmasse. A jovem se recuperou e, ofegante, disse: Senhora, venho procurar o meu marido. Coisas estranhas vêm acontecendo na cabana. Objetos flutuam no ar. Nem mesmo Cal conseguiu espantar o maligno. Calma, Raquel, tentarei ajudá-la. Então Cal já foi lá? Sim, senhora, mas parece que o mal voltou. Mirka pediu a um empregado para ir chamar Eurico. Ela entendia que eram espíritos que se manifestavam na cabana,
e faria de tudo para ajudar o casal. Enquanto Eurico não voltava, ela tentava confortar a jovem. Como Raquel não era vidente, era mais difícil acreditar no mundo dos espíritos. E era normal sentir-se insegura e medrosa. Chegando, o marido tentou confortá-la. A senhora Bouchier se ofereceu para ver a manifestação de perto, e todos foram enfrentar o mal. Rapidamente, chegaram à casa. A princípio, estava tudo silencioso. Parecia que os espíritos zombeteiros tinham partido para longe. Acomodaram-se e Mirka quis saber como se portavam e se, por acaso, tinham visto alguma aparição. Deus me livre, disse Raquel. Acho que se eu vir alguma coisa desmaio. Logo, começaram os ruídos, as risadas e as manifestações. Albert estava lá e tentava se livrar dos obsessores, que o seguravam firme para que ele não fugisse. Raquel saiu da cabana e Eurico lhe fez companhia. Mirka pediu que esperassem e foi até as tulipas. Andando entre elas, pediu que Hendrik aparecesse com seu superior para ajudá-la com os espíritos da cabana. Mirka orou e logo uma equipe de socorro compareceu, com Hendrik e o superior. Ela disse: Graças a Deus. Preciso muito que afastem os maus espíritos. Não sei por que estão com Albert. Eles são obsessores de vida passada, aos quais ele fez mal. Eram escravos e ele, como amo e senhor, fez muita barbárie, disse o superior. Mirka voltou e entrou na cabana, pedindo para o casal ficasse do lado de fora. Orou em voz alta, enquanto Hendrik e o superior os retiraram para levá-los em tratamento de recuperação. O casal percebeu que o barulho havia terminado e achou que havia sido por proeza de Mirka. Como ela não podia explicar, deixou que assim pensassem, dizendo que podiam ficar despreocupados, pois o mal havia partido. Ao regressar à casa, a senhora Bouchier comentou os problemas com Gerard, e ele pediu que deixasse para Cal resolver a questão. Como ela não queria explicar a aparição de Hendrik, deixou que o assunto acabasse para voltar à tranquilidade do lar. No dia seguinte, ao chegar à fazenda, Eurico comentou que a noite havia sido tranquila, e que acreditavam que a paz voltaria, porque tudo tinha sido resolvido com as orações feitas por Mirka, e que Deus os abençoaria para sempre. Ao terminar o trabalho, Eurico foi ver a mãe e relatou o sucedido. Miriam já havia tomado conhecimento dos dons de Mirka, e sabia que ela conseguia ver o sobrenatural, porém resolveu guardar segredo. Na fazenda, Mirka observava o começo do outono. As folhas caíam e as árvores se desnudavam. Cada estação tinha seus encantos. Dominique pediu para cavalgar e a mãe lhe fez companhia, pois não queria que a menina cometesse excessos. Para isso, deveria ser vigiada. No prado, encostado em uma árvore, um homem lhes acenava. Mirka logo percebeu tratar-se de um espírito e, para sua surpresa, a filha comentou: Mamãe, quem é o senhor que nos acena? Tomada pelo choque, ela respondeu que era um colono da fazenda, pois ainda era muito cedo para explicar a ela sobre os espíritos. Ao voltar da cavalgada, ela recebeu uma carta de Dirk, explicando: Mamãe, espero que esteja bem, assim como todos, e que os avós Dort e Willikens estejam com saúde. Talvez o assunto não lhe agrade, eu sei que deveria ter calma, para que todos pudessem participar, mas não consegui esperar. Casei-me com Stefan e estou muito feliz. Logo que os estudos terminem, voltarei para casa para firmar-me e formar família. Stefan já aceitou viver na Holanda. Espero que me perdoe. Com amor, Dirk. Esse foi o trecho principal da carta, que releu muitas vezes. Mas concordou que entenderia o filho, pois apenas sua felicidade é que importava. As formalidades não fariam um casamento ser feliz, por esse motivo, aguardaria o filho para abençoá-lo.
Mirka foi até os Wilkins para contar a novidade. Ao chegar lá, Beatriz estava na varanda. O vento assobiava e soprava intensamente em seu rosto. Ela era uma senhora delicada, uma verdadeira lady, que tinha os cabelos levemente grisalhos e uma pele viçosa. Ela nunca havia tido problemas financeiros. Sendo de família nobre, tivera sempre as melhores oportunidades, estudara na França, nas melhores escolas, havia cursado filosofia e tinha aprendido etiqueta com as mulheres mais influentes de Paris. Notando a presença de Mirka, Beatriz sorriu, indagando. Não a esperava. Traz-me boas notícias. Creio que sim. Afinal, trata-se da felicidade de Dirk. Mirka abriu a carta e esta leu demoradamente. Não é mesmo que Dirk casou-se? Mesmo sem nos avisar, desejo que ele faça um ótimo casamento e vou me acostumar com Stephanie. Logo, Ludwig foi participar da conversa e concordou que o neto estava preparado para o casamento e que seria um bom marido, já que era um bom filho. O Sr. Wilkins comentou que ele daria um bom apoio financeiro ao neto. Gostaria que se fixasse na Holanda e compartilhariam, ainda, alguns bons anos. Mirka concordou que ter o filho por perto seria esplêndido. Sua felicidade estaria completa. Tinha certeza de que Hendrik se orgulharia de Dirk ao vê-lo casado e com o diploma da universidade. Tantas coisas aconteceram na vida de Mirka, mas o passado e a lembrança de Hendrik ainda latejavam em sua mente. O inverno chegou, a neve esbranquiçava a vegetação, pequenos flocos de orvalho se congelavam. Era uma cena que lhe lembrava o Natal, e seu pensamento foi até a data em que se encontrou às escondidas como o jovem Wilkins. O sorriso franco de Hendrik, a jovialidade, o presente da caixinha de música, tudo estava tão distante, mas tão perto, nas lembranças. O Natal chegaria e, por certo, iria reviver cada instante do passado. Estava à sala da fazenda quando foi despertada pelo marido, que, carinhosamente, aproximou-se e, num sorriso, perguntou. Está triste, Mirka? O que você tem? Estou pensativa e preocupada. Dirk casou-se. Preocupo-me porque ele é muito jovem. Deixe que as coisas aconteçam naturalmente. Dirk já é um homem, afirmou Gerard. Concordando com o marido, os pensamentos se dissiparam e ela se alegrou com Dominique, que estava sempre atenta às conversas. Principalmente porque Gerard dizia querer comprar uma propriedade para Dirk, para que ele tivesse um bom começo de casamento. Mirka sentia-se grata. Deus a consolou depois da morte de Hendrik, dando-lhe um marido generoso, fiel e amoroso. E ela correspondia a seus sentimentos, mesmo quando sentia a dor de ter perdido Hendrik. Gerard era um homem especial que acrescentara muitas alegrias à sua vida. Dominique se alegrou por saber que o irmão voltaria para a Holanda e teria uma propriedade só para ele. Fazia planos para que construíssem um aras, para ela desfrutar com Dirk as longas cavalgadas, que, por certo, teria com ele. Admitiria que Stephanie participasse do evento, pois sabia que a jovem não era páreo para ela, pois derrotava qualquer donzela das redondezas, tamanha a sua destreza. À noite, o frio congelava a todos, que estavam em seus quartos aquecidos pelas lareiras. Pela manhã, Mirka entrou na carruagem e pediu ao condutor para levá-la à fazenda dos Dort. Ao bater a porta, a mãe surpreendeu-se por ela estar ali tão cedo. Está tudo bem, querida? Sim, mamãe, estava com saudades. Erika se ocupava do fogão. A rotina da senhora Dort não mudava, mantinha os mesmos costumes e hábitos. Mirka, gentilmente, foi buscar os ovos no celeiro. Ao deitar-se no feno, relembrou as palavras de Hendrik, de que estava chegando ao fim de sua missão, e logo não mais apareceria. Foi tomada por uma forte emoção e relembrou aquela noite.
não conseguiu deter as lágrimas e, então, aconteceu o que ela menos esperava. Hendrik se materializou para ela. Hendrik! Exclamou ansiosa. Por que chora, Mirka? Sinto saudades dos velhos tempos. Eu teria sido tão feliz com você. Eu sei, Mirka, mas o meu destino estava traçado. Nunca compreendi por que as pessoas morrem tão jovens. Vivemos o tempo certo, em que atingimos a nossa missão. Mas você deixou um filho. Também sei disso, na época, era incompreensível para mim, mas, hoje, sei que nossa vida está nas mãos de Deus. Por que, então, Ele o levou? Era o tempo de que eu precisava, mas isso não impede que eu volte em outro corpo, em outra vida. Ela concordou com a lei da reencarnação. A aparição de Hendrik se apagava, e ele se despediu, pedindo que ela não sofresse. Desejava muitas felicidades a Dirk com o seu casamento. Ela lembrou-se dos ovos e os levou à mãe. Pediu desculpas por ter se distraído, e sua mãe disse: Sirva-se, o leite está quente, e a broa de milho está uma delícia. Era impossível não se sentir bem com sua mãe. Estar ali a fazia lembrar-se de sua infância e da carinhosa Erika Dort, que a amparou em todos os seus momentos difíceis. Hugo Dort levantou-se cedo e, como de costume, estava na lavoura. Era um homem trabalhador e não poupava esforços para ver a plantação saudável. Após tomar o café da manhã, ela voltou para casa. Dominique estava acordada e já havia notado a falta da mãe. Mamãe, foi ver os avós Dort. Sim, querida, está tudo bem e lhe mandaram lembranças. Mirka ainda estava aturdida, não conseguia pensar em outra coisa, somente no encontro com Hendrik. Dominique estava inquieta, porque a neve a impedia de cavalgar. Insistia com a mãe para deixá-la sair, mesmo com a neve, mas ela comentava sobre os perigos de cavalgar naquele tempo, e de como acidentes podiam acontecer. Nesse momento, de chapéu e capa, Eurico entrou na sala, pedindo licença para deixar o vasilhame do leite na cozinha. Aproveitando a presença dele, ela perguntou se o horror na cabana havia cessado, e ele, educadamente, respondeu que sim. Eurico estava com um aspecto ótimo, não tinha mais pesadelos e o mal do passado não mais o atormentava. Estava tranquilo, vivendo feliz com Raquel. A cabana era um refúgio, um ninho de paz para o jovem casal. Miriam sempre ia visitá-los. Estava bem, morando na fazenda Bolchier. Seu pretendente sempre a rodeava, porém ela tinha saudade de Rodolfo, talvez nunca o tivesse esquecido. No dia seguinte, após ver Hendrik, Mirka atrelou o cavalo e foi ao local onde acontecera o acidente. Ela estava longe dos colonos, sozinha, na intensa neve. Chegou ao local onde o cavalo dele havia caído. O lugar tinha um tronco tampando a imensa vala, para que os outros acidentes não acontecessem. Essa medida fora tomada por Ludwig, por preocupar-se com qualquer pessoa que passasse por lá. Mirka congelava na neve, parecia ser a primeira vez que via o local do acidente. Seus sentimentos estavam confusos, porque Hendrik não mais apareceria. Era difícil conviver com a realidade que estava chegando. Amava Gerard, entretanto, Hendrik estava presente espiritualmente em sua vida, era como se fosse perdê-lo novamente. Mesmo sem vê-lo, ele tomou a rédea do cavalo e a levou de volta. Gerard a viu voltando à fazenda, em meio ao frio e à neve. Mirka, o que está acontecendo? Aonde foi com esse tempo? Sentia-me nostálgica e precisei cavalgar. Entre, querida. Ele agasalhou e serviu-lhe um chá bem quente, com dedicação e carinho. Aqui está um bom homem, pensou Mirka. Sentia que devia esquecer o passado para viver o presente e o futuro ao lado do querido marido e dos filhos.
Depois de reconfortada e aquecida, ela agradeceu a ele e disse não existir no mundo um marido melhor que o dela. Gerard achou que ela estava muito abalada com o casamento do filho, por essa razão não questionou a sua conduta. Mirka, aquela noite, dormiu um sono leve, queria se desvencilhar dos pensamentos e recordações, e deixou que os sonhos roubassem as inquietudes. Sonhou com um vento muito forte. As folhas caíam das árvores, dançando em ritmo calmo. Sonhou com as colinas, estava montada em seu cavalo distante de suas terras. Naquele momento, encontrou-se com Hendrik. Ele, gentilmente, ajudou a descer do animal e a convidou para caminhar pela vegetação. Parecia ser um romance recente, caminhavam e sorriam. À beira de um lago, jogavam pedras para ouvir o barulho das águas. Ele era um jovem pastor de ovelhas e, ajoelhando-se no chão, pediu-a em casamento. Mirka acordou em sobressalto. Aquela visão do sonho já havia acontecido em outra vida. Não conseguia relembrar todo o passado, mas descobriu que o amor por Hendrik vinha de vidas passadas. Pela manhã, foi ao casarão dos Willikens e se encontrou com Ludwig. Sempre quando ela ia muito cedo, era para contar alguma novidade. Carinhosamente, ele indagou. Aconteceu alguma coisa? Sim, Sr. Willikens. Gostaria muito de lhe confidenciar. Ludwig notou nervosismo em suas mãos, porque elas se agitavam uma na outra. Ela rodeou o assunto e, logo, ele percebeu ser sobre Hendrik. É a respeito de Hendrik. Por que está nervosa? O senhor me conhece muito bem, acredito notar minha inquietude. Ele sorriu, concordando. Estive ontem com Hendrik e tivemos uma conversa esclarecedora. Ele me explicou que sua morte era predestinada e que o nosso destino está nas mãos de Deus. Disse-me ser certo voltar em outro corpo, para uma nova vida. Assim, ela contou também sobre o sonho, que a levara a acreditar que esse amor era de outra vida. Esperava que ele se materializasse, mas existia a dúvida e a incerteza. Ludwig concordou ser incerto vê-lo, todavia pouparia Beatriz. Ela estava sentindo muita saudade do filho, e se ele não se despedisse, sofreria ainda mais. Ele se interessou em saber. Você acha que Hendrik voltará em outro corpo? Talvez um dia, mas nada é concreto. Essa situação era dolorosa para os dois. Era difícil aceitar o desaparecimento dele da vida na Terra. Contudo, Ludwig compreendeu que Deus havia concedido muitas visitas à família, enquanto outros pais nunca souberam de seus filhos depois da morte. E os mistérios de Deus não deviam ser questionados. Desviando a atenção, ela perguntou sobre Carla. Tem tido notícias de Carla? Sim, recebemos uma carta, e o assunto é todo sobre Juliette. Carla sentia saudades da família, porém o marido estava muito atribulado com o trabalho. Os negócios de Jean haviam se desenvolvido e ele era o orgulho de seus pais. Antes de Mirka voltar para casa, ela se despediu de Beatriz, que a tratava com carinho. Já não existia nem sombra da rudez e do orgulho de antes. O vento soprava fino e o frio congelava. Tinha pressa em voltar para casa antes que a neve começasse a cair. Passados alguns dias, Ludwig encontrou Beatriz abalada. Ela chorava e falava sobre Hendrik. Sonhei com Hendrik. Ele se despediu de mim, dizendo adeus. Não se abale, Beatriz, foi apenas um sonho. Ele tentava amenizar o sofrimento da esposa. Sabia que havia coerência no sonho, mas não disse nada, porque, aos poucos, ela se acostumaria com a ausência. Somente o tempo curaria Beatriz. Capítulo 18. A volta de Rodolfo. Era noite e, na cabana, Eurico sentou-se à mesa para jantar. Miriam e Raquel faziam-lhe companhia.
Após o jantar, Miriam percebeu que o gado havia se multiplicado, tomando boa parte do terreno da propriedade. O filho tinha planos de transformar a cabana em uma pequena fazenda e, assim, lucrar com os animais. Eurico pensava em derrubar a plantação de tulipas para plantar cereais. Seria mais produtivo e ele queria aproveitar a terra. Miriam e Raquel discordaram quanto a retirar as tulipas. Como todas as mulheres, elas eram românticas e queriam a paisagem das belas flores. Eurico disse que pensaria com calma e refletiria na melhor solução. Miriam estava descontente consigo mesma, sempre fora vaidosa e exuberante. Apesar dos anos, não havia perdido o encanto, mas não queria aborrecer o filho com suas vaidades. Ele fazia tudo o que podia, e seria injusto se queixar sobre esses assuntos. Cansada e entediada, foi à procura de Denise. Ao chegar ao bordel notou as mudanças que começavam com a decoração. Obras de arte enfeitavam o salão e as meninas eram mais jovens, talvez por exigência dos clientes. Denise alegrou-se com sua visita. Miriam relatou os fatos corriqueiros de sua vida e a solidão com a saudade de Rodolfo. Foi com o desejo de arrumar um cliente para preencher o seu vazio, e faria segredo para o filho. A amiga explicou que havia muito tempo que tinha deixado o bordel, pois os clientes não mais a requisitavam. O que fará por mim, Denise? Tentarei ajudá-la, volte amanhã. Acompanhando a amiga até a porta, prometeu-lhe fazer de tudo. Investigaria alguns clientes na intenção de ajudá-la. Miriam voltou à cabana, pensando em arrumar uma desculpa para se ausentar às tardes. Eurico estava no trabalho e Raquel sentiu a sogra inquieta, e perguntou: Está se sentindo bem? Estou bem, talvez um pouco deprimida e angustiada. Logo Eurico chegou e se inteirou da conversa. Ela comentou ter consultado o doutor. Ele sugeriu-me arrumar uma ocupação para me distrair. Tem se sentido sozinha, mãe? Eu me ocuparei com outras bordadeiras. Elas fazem mutirão na fazenda dos Stum, assim terei com quem conversar e trocar ideias sobre os novos bordados. Eurico a incentivou no novo trabalho com as senhoras. Seria divertido e aprenderia rápido, assim, esqueceria as doenças. A desculpa tinha sido muito boa, assim, teria tempo para fazer o que quisesse. Ela não pensou nas consequências. Já estava tranquila com a vida da fazenda, mas o passado voltava com toda a força e a empurrava para o bordel. Uma mulher como ela estava acostumada ao luxo e vivia cercada de bons vinhos e belas joias. A adaptação à vida simples a desmotivara. Eurico achava que ela havia deixado o passado para trás. Se descobrisse, não iria perdoá-la. Contudo, ela queria apenas se divertir com algum cliente, tinha saudades da agitação do meretrício, das conversas, da música e dos assuntos de política, bem como de um belo parceiro. Agora o filho havia se casado, estava longe das preocupações, encaminhado na vida e tinha planos de melhorias. Sendo assim, deveria se preocupar com ela mesma. Queria vestidos novos, chalas de seda e belas joias. Esperava que Denise lhe arrumasse um bom par, estava torcendo para que isso acontecesse. No dia seguinte, Miriam se apresentou ao meretrício e sua amiga Denise a vestiu adequadamente para a circunstância. Depois de produzida e perfumada, a anfitriã afirmou ter encontrado um ótimo parceiro, e ele a esperava na suíte reservada aos clientes especiais. Miriam sabia se tratar de algum ricaço das redondezas e, com certeza, teria posses para pagar a noite e, quem sabe, iria lhe oferecer alguma joia. Ela estava interessada em agradar o cliente, assim ele se tornaria fixo, e todas as suas vontades seriam realizadas. Era assim que gostava de conquistar o cliente, e estava ansiosa para conhecê-lo. Assim que entrou no quarto, levou um susto de emoção,
Olhava várias vezes sem controlar o sorriso. Aquele homem estava ali, mas não conseguia acreditar no que via. É você, Rodolfo? O que faz tão longe da França? Voltei para você, decepcionei-me com o outro relacionamento. Isso me fez ver o quanto eu amava. Como o mundo dá voltas. Jamais esperei viver esse momento. Aceita o meu pedido de desculpas. Miriam fez charme, mas não seria tola de recusar. Rodolfo proporcionou-lhe bons momentos, quem sabe, começaria tudo de novo. A noite foi bem agradável. Nem a distância destruíra aquele amor. Ela deixaria por conta do destino, ele saberia o que seria melhor nesse caso. Prometeram esquecer o passado, assim, iriam se dar chances para reviver os momentos felizes. Rodolfo comentou ter realizado muitos negócios na Austrália. Por conta disso, sua fortuna havia se multiplicado. Ficaria na Holanda e se veria muitas vezes. Antes disso, agradeceu a amiga pela surpresa. Naqueles dias, Miriam sonhava acordada. Ainda estava em êxtase. Queria viver intensamente o romance e, agora, ele estava livre, arrependido por tê-la deixado. Ela estava realmente se encontrando com as senhoras dos bordados, assim, Eurico confiaria em sua conduta. Vivia com grande expectativa. Sempre fora extrovertida e sua beleza estava camuflada nas roupas de camponesa. No segundo encontro, Rodolfo lhe presenteou com roupas novas e cobriu-lhe o colo com uma rica gargantilha de esmeraldas. A beleza dos mimos a estonteava. Estava surpreendida com o amante. Ele prometia-lhe uma vida de rainha e a convidou para voltar à França. Mas Miriam tinha receio de que Eurico reprovasse. Rodolfo resolveu ficar mais uns dias, pagava um bom preço pela suíte, incluindo champanhes e pratos sofisticados. As meninas do bordel se indignavam pelo fato de Miriam ser madura e ter sido escolhida por um pretendente a preço de ouro. De fato, Rodolfo estava cada vez mais apaixonado e fazia todos os seus gostos. Eurico estava cheio de energia, queria crescer financeiramente. Aumentou a boiada e estava disposto a comprar mais. A ideia era ter lucros com a venda dos animais. O local da cabana era vasto. Os Vollenhoven tinham deixado aquelas terras para Albert, mas ele não soubera aproveitar. Contudo, o filho tinha tino para os negócios. Raquel admirava o marido, que se esforçava para adquirir bens materiais, fazendo isso com o suor do trabalho. O casal frequentava a igreja religiosamente e Cal estava satisfeito com o crescimento de Eurico, que era diferente de Albert, pois tratava a esposa com carinho, era temente a Deus e, antes de tudo, honesto. Miriam não podia se queixar, porque Eurico tinha lhe dado muitas alegrias. Sempre se esforçara para que não faltasse nada a ela. Miriam, ao ter reencontrado Rodolfo, certificou-se de que o destino havia lhe pregado uma peça, e, dessa vez, tinha sido para melhor. Planejava contar ao filho sobre o romance, mas esperava o momento propício para esclarecer os acontecimentos. Denise aconselhou que o fosse preparando aos poucos, começando a insinuar a falta de um companheiro. Quando Miriam tocou no assunto, ele se surpreendeu. Não pensei que se sentia assim, sempre cuidei que não lhe faltasse nada. Sei disso, Eurico, mas uma mulher precisa de um companheiro. Devia procurar Cal para se aconselhar. Com certeza, é isso que farei. Ela não pretendia apelar para a igreja, porque tinha segredos a esconder. Os dias foram passando depressa, ainda mais para Miriam, que vivia nas nuvens. Ao lado de Rodolfo, sentia-se jovial. Denise acreditou na mudança dele, e de que ele faria de tudo para não perdê-la. Achava que ela deveria aceitar a proposta para viver na França. Finalmente, Miriam e Rodolfo traçaram uma desculpa para comover Eurico.
e combinaram uma visita, determinado dia, na presença dela, para convencê-lo do amor deles. Rodolfo chegou à cabana e Eurico teve uma surpresa quando abriu a porta. Rodolfo. Como está? Há quanto tempo? É mesmo. Senti saudades de Miriam e vim procurá-la. Ele cumprimentou Miriam e Raquel, que foi tomada de surpresa pelo inesperado, pois conhecia a história da sogra. Miriam procurava manter as aparências para que os dois não percebessem o combinado, e o convidou a se acomodar. Depois de longa conversa, Rodolfo a pediu em casamento. Quero que me perdoe e aceite meu pedido de casamento. Nem mesmo ela sabia da intenção dele e respondeu. Sim. Eurico não podia recriminá-la diante do aceite. Foi combinado que Cal faria a cerimônia. E, para a felicidade de Miriam, assim aconteceu. Após o casamento, ela se entendeu com o filho. Preciso partir com Rodolfo para a França. Lá estão os seus negócios. Sempre que possível virei visitá-lo. Acha que vai me perdoar? Sim, mamãe, desejo vê-la feliz. Você merece essa segunda oportunidade. Vá com Deus. Abençoada pelo filho, no dia seguinte, Miriam partiu para o seu destino. Capítulo 19. Dirk e Stephanie na Holanda. A noite esfriava muito. Mirka olhava pela janela, vendo a neve cair. Gerard, muitas vezes, via assim, olhando o vazio, sem entender o que se passava com os seus sentimentos. Aproximando-se, sem ser notado, ele lhe perguntou. O que acontece, Mirka? Está com o pensamento longe. Quer desabafar? Desculpe-me, Gerard, tenho tido muitas preocupações e não quero aborrecê-lo. Sabe o quanto o considero. Pensei não haver segredos para mim. Esse questionamento tirou Mirka da melancolia. A última coisa que queria fazer era magoar o marido. Principalmente se ele viesse a saber da questão do provável sumiço de Hendrik. Gerard era um homem de bem, e ela o amava, queria expulsar o passado de sua mente, para que não destruísse seu casamento. Querido, estou bem. Apenas sinto falta de Dirk, e o inverno me entristece, provocando saudades. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gerard compreendeu a esposa, e a distraiu com diversos assuntos. Falaram sobre Dirk e a perspectiva de ele voltar com Stephanie. Mirka se animou e o marido prometeu ir logo à procura de uma propriedade para Dirk e a esposa, para fazerem surpresa em sua chegada. Sempre, ao ouvir o nome do irmão, Dominique se animava e pedia que fosse construído aras. Isso era o mais importante na fazenda, afirmava ela. A menina tinha muita energia e o pai observava. Vê como nossa filha cresceu. Já está uma adolescente. Dominique cresceu rapidamente. Mirka concordou com a observação de que o tempo passava e os filhos cresciam. A união de família era importante para dar um rumo a eles. Dominique, escutando a conversa, expressou concordar que já era adulto e poderia cavalgar quando quisesse. Mas o pai alertou-a quanto aos perigos da neve. Logo chegariam as festividades do Natal e, por certo, haveria uma grande comemoração no casarão dos Wilkins. Ultimamente, eles reuniam os Dort para a festa que Beatriz proporcionava. Como sempre, o bom gosto imperaria na mesa da ceia. Alguns dias se passaram e o Natal chegou. Todos estavam reunidos para celebrar o nascimento de Jesus, e oravam antes de sentar-se à mesa. Ludwig sempre discursava nessas datas e ressaltava a importância da família, sem esquecer a caridade e o amor ao próximo. Destacava que o nascimento de Jesus trazia renovações e aprimorava o espírito, porque, sendo ele filho de Deus, e consequentemente sendo nós irmãos aos olhos de Deus,
o amor deveria imperar no coração de todos. Ludwig tinha o dom natural da palavra. Todos ouviam silenciosamente, concordando com suas explanações. Nesse dia, Mirka sentiu a falta do filho. Essas datas eram sempre tão especiais, e ela orava ao Senhor pedindo seu regresso. Dominique estava eufórica e se divertia com os presentes recebidos. Ela se alegrava, porque, a cada ano, havia uma festa diferente e aprimorada. O inverno se despedia para dar lugar à primavera, e as flores apontavam nos arvoredos e revestiam o campo. Logo chegou uma carta de Dick que Mirka leu. Ele contava que havia terminado a universidade e o casal chegaria em breve à Holanda. Isso era uma boa notícia. Mirka sorria pelos cantos e esperava, ansiosa, a chegada deles. Os Wilkins também esperavam por Cala na primavera. Beatriz contava os dias para ver Juliette, e, assim que eles chegassem, fariam outra comemoração. Hendrik, sem se materializar, observava a família e estava satisfeito em vê-la tão unida. Desejava o melhor para eles. Mirka também se realizava com seu casamento. Dominique a distraía e ocupava. Assim, ela deixou de pensar se Hendrik ainda se materializaria. Beatriz estava quieta, a reflexão tomara conta dos seus pensamentos. Sentia por ter sido tão injusta com Mirka, mesmo no presente fazendo tudo por ela, não se perdoava pela atitude do passado. Tinha de fazer alguma coisa, e isso vinha roubando-lhe o sono. Ludwig notava a esposa angustiada e tentava saber o que se passava. O que tem, Beatriz? Algo lhe aflige. Quando penso no passado, lembro-me do mal que fiz a Mirka e me entristeço. Não se recrimine. Os bons atos apagam os tempos ruins. Beatriz planejava pedir outra vez desculpas para Mirka, e esperaria o momento certo. As tulipas estavam viçosas, a primavera realçava ainda mais a beleza delas. A senhora Wilkins olhava para elas com saudade de Hendrik e gostaria de revê-lo. A presença do filho era constante em seus pensamentos, por mais que se divertisse com os netos, a falta dele dilacerava o coração dela. Como esquecer um filho amado que só lhe trouxera alegrias? Quando criança, com seu olhar travesso, sempre desarmava a mãe quando ela lhe chamava a atenção, pois, alegre, desculpava-se pedindo um beijo. Ela era rígida, mas não conseguia ficar indiferente. Era um menino atencioso e, depois de adulto, respeitava, sendo cumpridor dos seus deveres, além de ter um caráter indiscutível. Estava um pouco melancólica, parecia entender que a sua despedida estava próxima. Num desses dias, Beatriz suspirava de saudade do filho quando Mirka chegou ao casarão, animada, traçando planos para a chegada de Dirk. Queria compartilhar com Beatriz a sua alegria. A senhora Wilkins a recebeu muito bem e, por estarem sozinhas, disse precisar desabafar, e quer urgente. Tenho estado muito pensativa, e lhe devo pedir perdão novamente pela infelicidade que causei na sua gravidez. Não se preocupe, senhora Beatriz, isso faz parte do passado. Vamos viver os bons momentos. Ela se explicou que se julgara egoísta por não tê-la ouvido, e queria, de certa forma, recompensá-la. Isto é seu, sempre deveria ter ficado com você. Mirka admirou-se. Ela lhe ofertava a caixinha de música com a qual Hendrik havia presenteado. Foi uma enorme surpresa e Mirka não sabia o que dizer. Sr. Wilkins, este objeto também lhe é importante, não se culpe. Ela colocou a caixinha em suas mãos e insistiu, com essas palavras. Eu não conheço ninguém que mereça mais que você. Mirka chorou de emoção e prometeu cuidar com muito carinho daquele objeto, dizendo que seria uma doce lembrança de Hendrik. Este observava a cena e agradecia a Deus.
O passado de intrigas entre Mirka e a mãe havia se encerrado por completo. Ludwig entrou em tempo de ver o gesto da esposa e sentiu que a paz reinaria pela eternidade. Enquanto isso, Gerard se preocupava com a compra da fazenda. Queria presentear Dirk, queria dar ao casal a sua própria terra. Depois de fechar o negócio, levou Mirka para conhecer a propriedade. Acha que Dirk aprovará? Com certeza. Não tenho palavras para me expressar e lhe agradecer. O clima estava em perfeita harmonia. A vida transcorria normalmente. Ludwig cuidava dos jardins, as tulipas eram seus olhos, e ele as protegia contra pragas e insetos. Quando ventava, as tulipas se moviam, e isso causava sempre uma esperança de que, a qualquer momento, Hendrik apareceria. Ludwig deveria estar preparado para a despedida do filho, mas preservaria as tulipas para sempre em sua homenagem. Outra carta chegou, e esta veio marcando a data da desembarque de Dirk. Todos foram ao porto à espera dele e da esposa. No desembarque, Mirka estava atenta a todos os passageiros. Queria ser a primeira a abraçar o filho. De repente, o casal desceu a rampa. Dirk estava com um terno de linho, que o deixava com estilo social. O cabelo claro e o porte lembravam Hendrik. A seu lado, a jovem esposa o acompanhava. Seu vestido era leve, e o chapéu, com laços, deixava-a mais feminina. Os cabelos encaracolados em tom louro escuro, os olhos cor de mel e um nariz afilado combinavam com um amplo sorriso. Dirk abraçou a mãe comovida, apresentando-lhe Stephanie, que foi bem recebida. Os Willikens e os Dort aprovaram a jovem britânica.